Prosseguindo, meus irmãos, com nossos estudos bíblicos, né? Hoje vamos estar estudando o livro de Jó. Livro de Jó. Jó é provavelmente o mais antigo dos livros da Bíblia e é considerado a obra-prima da literatura do movimento de sabedoria. A época em que se desenrolam os fatos ou quando esse livro foi redigido é controverso. Existe uma célebre discussão no Talmud a esse respeito. A autoria de Jó é incerta. Alguns eruditos atribuem o livro a Moisés, outros atribuem a um dos antigos sábios, cujos escritos podem ser encontrados em Provérbios ou Eclesiastes. Talvez o próprio Salomão tenha sido o autor. Os procedimentos, os costumes e o estilo de vida geral do livro de Jó são do período patriarcal, cerca de 2000 a 1800 a.C. Apesar de os estudiosos não concordarem quanto à época em que foi compilado, esse texto é obviamente o registro de uma tradição oral muito antiga. Aqueles que atribuem o livro a Moisés acham que a história surgiu por volta do século XV a.C. Outros acham que surgiu por volta do século II a.C. A maior parte dos conservadores atribuem Jó ao período salomônico, pela metade do século X a.C. A própria escritura atesta que Jó foi uma pessoa real. Ele é citado em Gênesis 46:13, Ezequiel 14:14 e 20, Tiago 5:11. Acredita-se que era descendente de Naor, irmão de Abraão. Conhecia Deus pelo nome de Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele era um homem rico e levava um estilo de vida seminômade, homem que morava na terra de Uz, no que é agora a Arábia, com referência a Jó 1:1. Deus disse a respeito de Jó: não há ninguém igual a ele na terra, homem íntegro e reto, temente a Deus, que teme a Deus e desviando-se do mal, com referência a Jó 1:8. Isso indica que Jó morava em Uz por volta da mesma época em que seus primos distantes, as 12 tribos de Israel, estavam em escravidão na terra do Egito. Moisés não tinha ainda surgido como profeta de Deus para conduzir as 12 tribos de Israel para fora da escravidão no Egito. Atribui-se em geral a Moisés a escrita do relato das experiências de Jó. Ele pode ter sabido a respeito de Jó quando passou 40 anos em Midian, e talvez tenha ouvido falar do resultado final feliz para Jó e da sua morte quando Israel estava perto de Uz, próximo do fim de sua jornada no ermo. Se Moisés completou o livro de Jó por volta da época da entrada de Israel na Terra da Promessa, em 1473 a.C., provavelmente não muito depois da morte de Jó. Isso situaria a época da aprovação de Jó por volta de 1603 a.C., porque Jó ainda viveu 140 anos depois de sua aprovação. Olha que interessante. Com referência a Jó 42, 16 e 17. Jó era figura de destaque no portão da cidade, respeitada até pelos homens idosos e pelos príncipes. Jó 29, 5 a 11. Ele atuava como juiz imparcial, executando a justiça como defensor das viúvas, e era como um pai para os meninos órfãos de pai, para os aflitos e para aqueles que não tinham ajudador. Jó 29, 12 a 17. Ele se mantinha livre da imoralidade, do ganancioso materialismo e da idolatria, e era generoso com os pobres e os necessitados. Jó 31, 9 a 28. O livro de Jó exalta a Deus e testifica sua sabedoria e poder insondáveis. 12, 12, 13, 37 e 23. Só nesse livro, Deus é chamado Todo-Poderoso 31 vezes. Olha aí, o que é mais do que em todo o restante das Escrituras. O relato exalta a sua eternidade e posição enaltecida, com referência
Jó 10, 5, 36, 4, 22, 26, 42, 42, 2, bem como sua justiça, benevolência e misericórdia, com referência a Jó 36, 5 a 7, 10, 12, 42, 12, salienta a vindicação de Deus acima da salvação do homem, com referência a Jó 33, 12, 34, 10, 12, 35, 2, 36, 24, 48. Jeová, o Deus de Israel, é indicado como sendo também o Deus de Jó. Agora é o tempo em que todos os que desejam viver sob o governo do reino de Deus precisam responder a Satanás, o acusador, por manterem a integridade, com referência a Apocalipse 12, 10, 11. Mesmo enfrentando provações intrigantes, os que mantêm a integridade precisam continuar orando para que o nome de Deus seja santificado e para que seu reino venha e destrua Satanás e a toda a sua prole. Deus abençoe, queridos e amados irmãos. Se inscreva no canal Pastor Cleiton Barbosa Oficial. Deus abençoe a todos e a todas em nome de Jesus.